Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? Então, aqui, né, nós estamos aqui para celebrar na liturgia de hoje, né, celebrando a Páscoa de Jesus, o qual está vivo no meio de nós. Então, continuamos a leitura do Evangelho de João, no qual Jesus se revela como o pão da vida, vivendo este mês de oração pelas vocações. Hoje nós damos graças ao Pai Celestial pela vida de nossos pais terrenos, esses homens que colaboram em nossa criação e são sinais de amor de Deus do amor de Deus para conosco. Então, nós rezamos também pelos pais que estão enfermos, desempregados, abandonados e por aqueles que fizeram a sua Páscoa definitiva, né? Os pais falecidos. Então, que nós possamos celebrar com alegria e fé. Então, a primeira leitura está em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4 a 8. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4 a 8. Naqueles dias, Elias entrou deserto adentro e caminhou o dia todo. Sentou-se finalmente debaixo de um junípero e pediu para si a morte, dizendo: Agora basta, Senhor. Tira a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E deitando-se no chão, adormeceu à sombra do junípero. De repente, um anjo tocou e disse: Levanta-te e come. Ele abriu os olhos e viu junto à sua cabeça um pão assado debaixo da cinza e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Mas o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e disse: Levanta-te e come, ainda tens um caminho longo a percorrer. Elias levantou-se, comeu e bebeu, e com a força desse alimento andou 40 dias e 40 noites até chegar ao Horebe, o monte de Deus. Então, a primeira leitura, o primeiro livro dos reis, nos apresenta Elias, que foge para o deserto por não confiar no resultado de sua missão. Pedindo a morte para si, ao reconhecer sua limitação, o profeta é visitado por Deus, que além, é, que além de alimentá-lo com pão e água, lhe confirma a necessidade de continuação de sua missão. Então, que nós possamos, também, seguirmos firmes e fortes na missão que Deus nos dá de evangelizar, de levar a sua palavra a todos, né? Ele nos ajuda a superar todas as dificuldades, todos os obstáculos. E agora, falando da segunda leitura, hoje ele está em Efésios, capítulo 4, versículo 30 a 32, depois o capítulo 5, versículo 1. Efésios, capítulo 4, versículo 30 a 32, depois o capítulo 5, versículo 1 e 2. Irmãos, não contristeis o Espírito Santo com o qual Deus vos marcou como um selo para o dia da libertação. Toda amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias, tudo isso deve desaparecer no meio de vós, como toda espécie de maldade. Sede bons uns para com os outros, sede compassivos, perdoai-vos mutuamente, como Deus vos perdoou por meio de Cristo. Sede imitadores de Deus, como filhos que Ele ama, vivei no amor como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo, a Deus por nós, em oblação e sacrifício de suave odor. Então, a segunda leitura nos recorda do compromisso que a fé nos desperta. Aquilo que rezamos em nossos lábios ao longo do tempo deve moldar a nossa vida. Contribuindo, para o nosso processo de conversão. Então, que nós possamos sempre, cada vez mais, louvar e glorificar a Deus, sempre fazer a sua vontade. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João, capítulo 6, versículo 41 a 51. João, capítulo 6, versículo 41 a 51. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus porque havia dito: Eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: Não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: Todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai.
em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida, e os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei a mim é a minha carne dada para a vida do mundo. Então, o evangelho desse domingo é a reação judaica do discurso do pão da vida. Diante das murmurações, que são um sinal do desacordo dos judeus diante das falas de Jesus, o Senhor se revela objetivamente mais uma vez. Então, que nós possamos a Jesus que Ele nos dê corações mais generosos e acolhedores para que possamos nos abrir à sua graça, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.